Boa noite também para você que está em vídeo. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mas antes vamos estar em oração. Senhor Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo nome. Deus querido, te peço mais uma vez tomar a minha vida em tuas mãos, tomar o meu intelecto, tomar os meus sentimentos, e que tudo que venha a ser dito aqui nesta noite venha do teu coração para os nossos corações, Senhor. Te pedimos também que o Senhor ilumine as nossas mentes, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós, e que essa palavra encontre terreno fértil, e que venha frutificar, Senhor, para que possamos também abençoar outras pessoas através dela. Santo Deus, somos nossos amados irmãos, estão no Brasil, no mundo afora, pregando a tua palavra, abrindo igrejas, discipulando, enviando. Tem misericórdia, Senhor, continua dando forças, Pai, para que o seu Evangelho se propague aos quatro cantos dessa terra. É o que nós te pedimos, Senhor, e lhe agradecemos em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém? Amém, graças a Deus. Bom, meus amados, nós vamos estar lendo aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao verso 33, amém? Diz assim o texto, Mateus 14, verso 22 ao verso 33. Diz assim o texto sagrado: E logo a seguir compeliu Jesus os discípulos de embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir-te contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém, meus irmãos? Podem se sentar, queridos. Deixa eu só beber um bolinho de água aqui. Amados, quando nós adentramos em mais um ano, há sempre uma expectativa de todo ano, né? Um ano que acaba, o outro começa, há planos, projetos em cada coração, e isso é muito bom, desde que colocado aos pés de Cristo. E muitas das vezes não sabemos das coisas do porvir, como vai ser, e agora, como é que vai ser a minha vida, como é que vai ser o meu andar. Queridos, em todas as coisas o Senhor, Ele não perde o controle, Ele continua reinando, Ele continua soberano, Ele continua dirigindo. Esse ano de 2022, eu posso dizer que foi um dos anos mais difíceis da minha vida, não só da minha vida, como para essa igreja aqui. Foi um dos anos mais difíceis para nós, mas em tudo Deus nos sustentou, nos deu força, nos ensinou. Aprendemos com os momentos
difíceis, também tivemos muitos momentos alegres, mas muitos momentos difíceis. Deus, irmãos, Ele está presente em todo momento. Jesus, Ele nunca abandona o barco, Ele sempre está conosco. E dentro disso tudo, o que nós passamos em 2022, eu queria demonstrar dentro dessa passagem de Jesus, junto com seus discípulos, como Ele age, como Ele moveu e como Ele moverá e continuará movendo em nossas vidas no ano de 2023, 2024 e aí vai. Amém, queridos? Amém. Eu queria primeiro destacar o primeiro verso. No verso 22 diz assim o texto: logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Nesse verso 22, amados, o que muito me chama a atenção é essa palavra compeliu. Jesus compeliu, né? Podemos até falar que Jesus os obrigou a entrar no barco. Aqui, os discípulos estavam vindo de um momento aqui de muita alegria. Jesus estava ensinando, houve a multiplicação dos pães e peixes, o povo estava ali, os discípulos vendo os milagres da multiplicação dos pães e peixes. O garoto lá que deu 5 pães e 2 peixinhos, viu o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos alimentaram uma multidão com mais de 5.000 homens e mulheres e crianças. Dentro daquilo, a multidão veio seguindo Jesus. Jesus chega na beira do mar. Os discípulos olham e vê que o tempo, a maioria dos discípulos, irmãos, eram pescadores, eram homens que viviam da pesca, conheciam aquele mar muito bem, que na verdade é um lago, que é o Mar da Galileia, né? Na verdade é o maior dos maiores, se não o maior lago de água doce do mundo. E ele fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Então, o que acontece? E cercado, né? Ele é cercado por montanhas. E quando o vento vem do mar, vem da tempestade, quando passa, ele afunila naquelas montanhas e causa uma tempestade terrível, terrível. Então eles já sabiam que a tempestade vinha. Eles olhavam aquelas nuvens, né? Assim como nós muitas das vezes olhamos para o tempo, né? E vemos aqui, quando as nuvens baixam aqui na serra aqui atrás, né? É certo vir chuva, né? Então assim, a gente já sabe que vem chuva. Mas os discípulos conheciam também ali aquele território. E eles sabiam que iam enfrentar uma tempestade terrível, que vinha vento contrário. E eu creio que quando Jesus falou para eles entrarem, eles ficaram assim: mestre, né? Tempestade, né? E Jesus falou assim: vocês entrem nesse barco agora. Isso é compelido. E aí eu creio, dentro daquela ordem de Jesus, eles entraram no barco, como diz a palavra. Eles entraram, os discípulos. Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Jesus tinha dado uma ordem, tinha falado: olha, nós vamos passar para o outro lado. Entra aí, vai na minha frente. E os discípulos começaram. Agora, irmãos, os discípulos entraram naquele barco, era mais ou menos entre 5 e 6 horas da tarde. Guardem esse horário, entre 5 e 6. Então, amados, muitas das vezes o Senhor, Ele nos compele a certas situações, a passarmos por certas situações, mas Ele nunca nos deixa sozinhos, nunca. Os discípulos estão aqui no barco, passando para o outro lado. No verso 23 diz o seguinte: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Jesus despediu os discípulos, eles atravessando o barco, e Jesus estava só no monte, orando.
intercedendo. A Bíblia fala, irmãos, que nós temos um intercessor diante do Pai, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele intercede por nós. Ele conhece as tempestades da vida que enfrentamos. Ele sabe os momentos difíceis de cada um daqui. Ele sabe os momentos que iremos enfrentar na frente. Ele já sabia o que os discípulos iam passar. E Jesus estava no monte, orando. No verso 24 diz: entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Queridos, muitas das vezes isso acontece conosco. Nós estamos no barco em que Jesus nos colocou, e esse barco está caminhando, e ele já está longe, não tem como ir para trás, no retorno mais, é ir para frente. E a palavra diz que aquele que bota a mão no arado não pode o que, irmãos? Olhar para trás. O arado nós temos que ir para frente. A palavra diz também que nós temos que semear. Aquele que semeia com lágrimas, com júbilo, ceifará. Os discípulos estavam num momento difícil, as ondas batendo no mar. Graças a Deus, eu nunca peguei uma tempestade no mar, irmãos, mas já me falaram que o negócio é feio, é difícil, né? Eu estava vendo até meu cunhado, ele passou por isso, né? Estava num navio lá de cruzeiro lá, falou que o meu cunhado tem 1,85 m, falou que o Flávio ficava agarrado na cama do quarto e o barco fazia. E ele falava: eu vou morrer. Imagina, num navio de cruzeiro, que é grande, né? Eu falei: imagina os discípulos num barquinho pequenininho, e as ondas batendo de um lado para o outro, e eles lá sendo açoitados. E muitas das vezes, amados, a nossa vida é açoitada, os barcos da nossa vida são açoitados pelas ondas violentas da vida, queridos. Muitas das vezes não compreendemos por que Jesus nos compele em certas situações. Muitas das vezes não sabemos por que estamos passando por momentos difíceis, Senhor. Senhor, muitas das vezes somos fiéis, muitas das vezes estamos ali orando, clamando a Ti, seguindo. Esses homens estavam seguindo o Mestre, esses homens estavam seguindo Jesus, esses homens foram compelidos por Jesus a entrar no barco. Amados, cada um de vocês, cada membro dessa igreja foi compelido por Jesus a estar neste barco que se chama ICNV Mambucaba. Nós fomos compelidos, ou seja, Jesus nos colocou aqui por amor. Jesus sabe as tempestades que nós enfrentamos dentre esses anos e tem visto. E Jesus, ele não está, como eu falei na última mensagem passada, ele não está dormindo, ele não está aposentado, ele continua a interceder por nós, assim como estava intercedendo por seus discípulos. Ele está olhando, irmãos, ele sabe toda a angústia que cada um de nós vivenciamos e vamos vivenciar ou estamos vivenciando. Ele conhece o seu interior, ele conhece o meu interior, ele sabe quem é o André, melhor do que o próprio André. E eu creio que Jesus compeliu os discípulos para que eles, porque se ele sabia que se ele fosse falar de uma forma mais mansa, eles não entrariam naquele barco, e esperar a tempestade passar. E aqui diz que o barco estava sendo açoitado, o vento era contrário. Amado, você imagina remar com o vento contrário? Eu estava vendo, engraçado, as coisas como passam desapercebido pela gente, né? Eu estava vendo com o Fernando uma série que eu gosto muito, né? Conselho aí, bom, até agora tem falado bem, né? Chamada The Chosen.
Eu nunca tinha reparado, né, na abertura, né, da série, falando sobre a vida de Jesus Cristo aos olhos dos seus discípulos. E ali na entrada da série, Fernando prestou atenção, falou: por que os peixes estão voltando? Aí tinha uns peixes assim que são cinza, aí daqui a pouco tinha um peixe azul. E aí esse peixe azul, esse cinza encontrou com o azul, daqui a pouco alguns deles viraram azul e mudavam o rumo da vida. Aí eu falei: poxa, que sacada bonita da pessoa que fez lá o vídeo, né? O primeiro peixe é Jesus. E ele ministrou os nossos corações. Hoje nós, irmãos, andamos na contramão deste mundo. Hoje nós pegamos esse vento contrário. Aqueles que seguem Jesus pegam vento contrário, porque nós não estamos no mesmo vento que este mundo. Amém, irmãos? Nós não andamos de acordo com esse mundo. Então nós estamos na contramão deste mundo. Mas Jesus estava ali dando forças a esses homens a continuarem remando com o vento contrário. E eles estavam aqui, verso 25, diz aqui: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar, na quarta vigília da noite. Lembre-se aqui, nós falamos antes, que Jesus, quando foi aqui orar no monte, ainda estava anoitecendo, era entre 5 e 6 horas da tarde. Jesus foi ter com ele na quarta vigília da noite, ou seja, era na hora mais escura, que era pela manhã, logo antes do amanhecer. Jesus foi ter com esses homens por volta das 4h30, 5 horas da manhã. Agora você imagina o que esses homens estavam passando durante essas horas no mar. E muitas das vezes é assim conosco, irmãos. Parece que a nossa luta, parece que nós estamos passando, parece que não tem fim. Parece que Jesus está distante, está longe, mas não, irmãos. Ele continua conosco. Ele vem ao encontro de nós no momento mais escuro, no momento mais difícil. Jesus, ele vem interceder, ele coloca a mão, ele muda a história. Jesus está ensinando os seus discípulos, Jesus está nos ensinando, Jesus está te ensinando. Ele continua dizendo aqui no verso 26: e os seus discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Queridos, os discípulos, quando viram Jesus andando, vindo sobre as águas, eles gritaram, não foi: mestre, estamos aqui! Mestre, socorre-nos! Não, eles acharam que era um fantasma. Muitas das vezes, irmãos, quando as dificuldades estão violentas no casco dos nossos barcos, nós perdemos o foco, nós perdemos o alvo. E Jesus está perto, e muitas das vezes nós estamos desesperados, apavorados, em pânico. Os discípulos, a palavra diz que eles estavam aterrorizados de medo. É um fantasma. E tomados de medo gritaram. Eles não gritaram por socorro, mas gritaram de medo. Amados, quando tudo parece difícil, tudo parece impossível, tenha certeza, o Mestre está perto. Tenha certeza, o Mestre não vai tocar
circunstância. Muitas das vezes o Senhor nos deixa chegar no nosso limite, para que nós venhamos entender até onde é o nosso limite. A palavra diz que não veio sobre vós tribulação que não possais suportar. Às vezes eu olho para o céu e falo: Senhor, eu sabia que eu era tão forte. Não acontece com vocês, não, irmãos? Senhor, eu não sabia que eu era tão forte, porque tem tanta situação que a gente passa. Mas é Deus nos ensinando, é Deus mostrando que você nele pode todas as coisas. E mesmo que você esteja desesperado, mesmo que você perca o prumo, diz aqui no verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ou seja, ei, calma, alegra o teu coração, não é um fantasma, sou eu que estou aqui, sou eu que vim socorrer vocês, eu não os abandonei, tem bom ânimo. Alguns teólogos aí tiveram cuidado de contar, aí diz na palavra de Deus, tem 365 não temas ou variantes não temais. Diz que até tem 366, até contaram no bissexto. Então tem um não temas ou não temais para cada ano, para cada dia do ano que nós venhamos a viver. Jesus ele continua dizendo: não temas, sou eu que estou contigo, sou eu que te enviei, sou eu que estou cuidando de você, sou eu que estou contigo nessa jornada. Mesmo assim, Pedro estava duvidando, eles estavam duvidando. No verso 28 diz: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Irmãos, olha que pedido engraçado e diferente de Pedro. Pedro podia gritar e falar: Senhor, se és tu, Senhor, acalma esse vento. Se és tu, Senhor, então que essa tempestade acalme, porque eu creio que tu tens poder para isso. Mas Pedro fala: se és tu, Senhor, me chama, me manda ir junto a ti, eu vou andando sobre o mar, eu vou andando sobre o meu problema, eu vou andando sobre a minha tempestade. E o que Jesus diz para Pedro? Verso 29, ele diz: vem, Pedro. Descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Amados, imagina os milagres que Deus já lhe fez vivenciar dentro dos açoites dos mares da sua vida, nas nossas vidas. Imagina o que Deus tem criado e tem fortalecido a cada um de nós, dentro das dificuldades e dentro das bonanças que Ele tem derramado a cada um de nós. Pedro aqui, ele veio andando sobre as águas ao encontro de Jesus, e até então só conheço dois homens que andou sobre as águas: Jesus e Pedro. Amém? Jesus, às vezes, nos leva a certos caminhos e a certas situações, irmãos, é para nos abençoar, é para glorificar o nome dele em nossas vidas. Em tudo aqui o nome do Senhor ele foi exaltado. Pedro começou a andar sobre as águas. Aí daqui a pouco Pedro começa a perceber de novo as dificuldades da vida, o vento, a chuva, o mar bravio. E a palavra diz aqui, no verso 30,
Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Primeiro, Pedro reparou a força do vento e o que ele fez? Tirou os olhos de Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele colocou os olhos na circunstância, ele colocou os olhos na tempestade, no vento, no mar que estava bravio. A Bíblia fala que ele, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Agora, uma coisa muito interessante nesse versículo 30 é o seguinte: enquanto Pedro está submergindo, ele já sabia que aquele homem que estava de pé na água junto com ele era Jesus e não era um fantasma. Queridos, muitas das vezes o Senhor nos faz andar sobre a nossa tempestade, e muitas das vezes nós olhamos para as circunstâncias e submergimos e clamamos a Ele: salva-me, Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas dentro de toda essa situação em que ele estava passando, Pedro sabia que Jesus podia salvar, assim como ele pode salvar qualquer circunstância que cada um de nós aqui possamos estar passando. Ele é o único que pode levantar-nos, ele é o único que pode estender a mão, irmãos, e nos emergir dos nossos momentos de falta de fé. Ele é o único que pode nos emergir de uma situação terrível. Eu imagino, se no barco já estava difícil, você imagina fora dele e afundando. E olha o que Jesus fala para Pedro. Verso 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha, irmãos, eu acho que, parando e pensando, eu creio que Jesus pegou Pedro, estendeu a mão, puxou Pedro para o fundo, abraçou ele e falou: Pedro, meu amigo, homem de pequena fé. Deve ter dado até uma risada brincando com Pedro, né? Por que duvidaste? Irmãos, quantas das vezes Deus pegou em nossas mãos e nos emergiu da nossa incredulidade e nos trata como filhos. Ele nos abraça e diz: homens de pequena fé. Jesus está falando de uma forma até carinhosa com Pedro. Por que duvidaste? Porque muitas das vezes, irmãos, a palavra diz que o coração do homem, ele é extremamente enganoso. E o nosso coração, ele tem um poder muito grande de nos influenciar e de fazer a gente tirar os olhos do local correto, que é para o autor e consumador da nossa fé. E aí a gente começa a colocar os olhos nas circunstâncias, nos momentos, né? Em todas as adversidades da vida. E aí a gente começa a submergir. E aí, em dado momento, mesmo se nós não fazermos desapercebido, quando a água às vezes está por aqui, a gente grita: salva-me, Senhor, tenha misericórdia de mim. Esse Deus maravilhoso olha para nós, ergue sua mão, nos
nos levanta, nos abraça. Por que duvidar, meu filho? Vamos continuar caminhando. Jesus não largou Pedro. O que aconteceu aqui? Jesus falou para Pedro no final do verso 31, por que duvidaste? No 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Olha que interessante. Jesus não veio arrastando Pedro como salva-vida. Não. Jesus pegou na mão de Pedro, subiu ambos no barco, o colocou de volta no barco. A tempestade continua, a tempestade não parou. Amém, irmãos? A tempestade ainda não tinha parado. Em todo esse processo, a tempestade estava continuando. E todo esse momento, Jesus estava ensinando os discípulos e nos ensinando. Amados, não desprezem os momentos difíceis da sua vida. Tenha ele sempre em sua memória, para que em todo momento você venha lembrar do Deus maravilhoso que te resgatou, que nos socorreu, que nos livrou. Jesus coloca Pedro dentro do barco em segurança. E aqui, encerrando, irmãos, quando nós vemos aqui no verso 33, diz o seguinte: e os que estavam no barco o adoraram, verso 32 ainda, irmãos, e subindo ambos para o barco, cessou o vento. O vento só cessou quando eles entraram no barco. Amém? Então, quando eles entraram no barco, voltou para o barco, voltou para onde Jesus tinha falado com Pedro, o vento, Jesus acalmou a tempestade, cessou o vento. E aqui no verso 33, há uma palavra tremenda que diz o seguinte: e os que estavam no barco, ou seja, os discípulos, o adoraram e dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amados, quantas das vezes nós vemos Jesus fazer milagres em nossas vidas? Quantas das vezes os discípulos viram milagres aqui antes desse andar sobre as águas, de cessar o vento e a tempestade? E aí eles reconhecem: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Ou seja, o que Jesus fez multiplicar os pães e peixes, ele já não era Filho de Deus. O milagre que ele fez no Caná da Galileia, ele não era Filho de Deus. Entendeu, irmãos, porque era necessário passar pela tempestade? Porque era necessário Jesus compelir os discípulos a entrar naquele barco e passar essas horas dentro da tempestade, para que eles viessem a ter uma visão diferente do mestre, que ele não era apenas um rabi, ele era rabi, ele era o mestre, ele não era apenas um professor, também era, mas ele era o Filho de Deus encarnado na terra, ele era a segunda pessoa do Deus Trino. E o Senhor, ele faz a mesma coisa conosco. As tempestades da vida vêm sobre os nossos barcos, batem na proa de um lado para o outro, o barco balança, parece que vai a pique, vai afundar, mas está aquela voz dentro do teu coração, dentro dos nossos corações, dizendo: tem bom nome, sou eu. Queridos, que Deus continue abençoando cada um de nós. Que em todo momento você continue olhando para o autor e consumador da sua fé, que é Cristo Jesus. Se necessário andar sobre as águas para crer que Ele pode, que assim seja, peça a Ele, Ele vai fazer você andar sobre as águas.
Se afundar, Ele é o mesmo que estendeu a mão para Pedro, é o mesmo que estendeu a mão para você, é o mesmo que estende a mão para mim. Ele é o mesmo que nos traz, nos abraça, dá uma bronquinha bonita assim no nosso vida. Filhos, faltou por que novidade. Nos faz andar. Irmãos, que esse ano todos nós venhamos a buscar mais desse Deus. Que esse ano venhamos fazer como diz o salmista Asaf, quando ele estava clamando lá no Salmo 80 pela restauração. Ele estava passando um momento muito difícil. E ele fala para o Senhor: Senhor, aviva-nos, para que nós venhamos invocar o teu nome. Os discípulos aqui estavam num momento difícil e foram avivados. Os discípulos aqui nós vemos que eles invocaram o nome do Senhor. Queridos, Deus ele pode mudar e transformar a sua circunstância, a nossa circunstância. Tempo, hora, não sei. Teve um tempo certo deles ir aqui, dele encontrar com os discípulos. Eu só sei de uma coisa: Ele não nos deixa sozinhos. O Deus Emanuel, Ele está conosco. E que Ele não mente. Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então continue crendo, continue olhando para Ele. Esse 2023, não fique apavorado ou desesperado. Eu sei que muitas das vezes o nosso coração, fica temeroso com certas situações. Imaginemos que Ele é o mesmo Deus que te trouxe até aqui, é o mesmo Deus que vai continuar te levando. Ele só quer que você continue olhando para Ele, buscando Ele, clamando por Ele, andando com Ele. E o resto, deixa com Ele, que Ele vai, como diz em Mateus 6, buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, tudo aquilo que nós necessitamos para viver neste mundo, Ele acrescenta. Amém, queridos? Feliz 2023 para todos. Vamos orar aqui e vamos para onde nós vamos estar servindo a Santa Ceia aqui. Senhor Deus Pai querido, toma os nossos corações em Tuas mãos. O Senhor conhece as nossas dificuldades. O Senhor sabe dos males bravios que enfrentamos no ano passado. O Senhor conhece tudo o que passamos, a cada um de nós aqui, em determinadas áreas da vida. Pai, nós confiamos no Senhor e cremos que Tu podes e continua, Senhor, a nos guiar, a nos direcionar, a nos dar força. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações dentro desse ano. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue derramando, Pai, sobre as nossas vidas mais do Teu amor, mais do Teu poder através do Teu Santo Espírito. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue colocando a Tua Santa Palavra em cada lábio aqui, Senhor, para que possamos propagar o Teu Evangelho por esse reino. Te pedimos, Senhor, força, Senhor, para continuar indo na contramão deste mundo, Pai, para que possamos em todo momento, ó Pai, que o Senhor venha resplandecer a Tua glória sobre os nossos rostos, para que o mundo saiba, Senhor, que só Tu és Deus, e que há um povo, Senhor, que serve a Ti. Continua, ó Deus, tomando-nos em Tuas mãos. Abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos que estão aqui, as pessoas que estão vendo esse vídeo. Toma, Senhor, a igreja no Brasil, no mundo afora. Que o Senhor continue, ó Deus, movendo os corações. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, vivifica-nos, ó Deus, e invocaremos o Teu nome, Senhor, para que o Senhor, Pai, em todo momento seja glorificado. Eis-nos aqui, Pai, continua conosco, em nome de Jesus, Senhor. Abençoe essa semana, onde colocarmos a planta dos pés e a palma das mãos, que o Senhor venha abençoar, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém? Amém. Amém, graças a Deus. Que Deus os abençoe